Vou contar minhas histórias. Eu preciso estar algum amigo me catucando, me lembrando alguns episódios. Né? Porque às vezes assim, como você tem muita história para contar, que você não vai morrer sem contar essas histórias. Esse ano a gente completa 32 anos de comando da Tribuna e não conseguimos fazer um grande jornal, que veio o processo democrático. Nós continuamos com a minha posição fiel ao leitor, nós sofremos agora já a pressão não mais militar, não mais policial, mas a pressão econômica, dos que querem usar o poder em benefício próprio. Então hoje está na fase de transição. E as coisas estão acontecendo que hoje muito a gente deve. Primeiro, a minha irmã está lá na gerência do jornal. A minha mulher que acumula as atividades dela, também com gerência dos jornais. Meu filho Luiz Jordão, ele está com 23 anos. 21 anos. 22. E o Gustavo, ele está com 23 anos. Acho que hoje as perspectivas são as melhores possíveis, né? Tem muita coisa ainda para se resolver, para se desembaraçar, mas acho que com o nosso trabalho a gente está conseguindo resolver os problemas e conseguindo levar o jornal para frente. Que agora são os que governam aqui o jornal e transformaram numa verdadeira rainha Elizabeth, que reina, mas não governa. O esforço dele é que está fazendo do jornal e vai fazer, principalmente esse ano, o jornal dá um salto muito grande e nós vamos passar a adotar um sistema mais moderno e inclusive adotar a policromia, que a gente já tem oficina própria. Em Niterói só 2 jornais têm oficina própria, é a Tribuna e o Fluminense. A maioria é impresso do Rio e nós ao contrário, trazemos os jornais do Rio e do interior para imprimir aqui, gerando emprego, fazendo a riqueza circular aqui. Agora a gente olha aqui na frente, na minha frente, tem aqui um cheque de $128 de março de 1986. E é uma multinacional Texas Refinery Corporation. Eu acho que era um tostão em dinheiro estrangeiro, multinacional, que ia entrar nesse jornal. E não entrou. Está aqui que esse cheque não foi descontado. Passados 11 anos ele... Por que não foi descontado? Esse cheque foi um anúncio publicado. E me pesou muito saber que se eu dissesse que tivesse entrado qualquer capital estrangeiro aqui nesse jornal. É uma maneira um pouquinho radical, mas as circunstâncias às vezes levam a gente também a... E ficou como uma lembrança da gente, das condições nossas, um jornal que luta pelas causas nacionalistas, luta pelo Brasil, luta pelos nossos leitores, pelas camadas mais pobres. Da mesma maneira que luta com os governos, hoje, por exemplo, a Tribuna se orgulha de muitos anos, e nos poucos jornais que não tem verbas do governo estadual, municipal, federal. A última hora antiga, dia do incêndio do circo, do grande circo norte-americano, os americanos no espaço, 200.000 pessoas receberam o jame em Porto Alegre. Assumirei o poder para garantir as instituições. Última hora, sábado 2 de setembro de 1961. Os militares e o poder civil. Presidente do Congresso. O Brasil terá novo presidente a partir de segunda-feira às 15 horas. Vamos lá. Reação de todos os partidos contra o parlamentarismo. Governadores e entendimento para a solução sem atritos. Aqui você tem muito da história do Brasil, do Niterói, da produção da última hora, edição Fluminense, que foi fechada com a Revolução. Isso é. Artigo aqui do Diário Carioca, em 65, que é uma coluna também assinada do Diário Carioca, fazendo crítica da Revolução, aos governos da Revolução. 74, o governador sairá entre 2 candidatos. Governador nomeado, né? Aqui tem um bocado de história. Intimação do Dr. Oscar Luiz de Lima Cirne Filho, diretor de Polícia Política, ou seja, DPPS ou DOPS, intimando o diretor da Tribuna para estar às 14 horas, dia 19 de junho de 70,
Veja só, agora que eu percebi o detalhe. A intimação do dia 19 de junho, para ir depois, às 14 horas do dia 19 de junho, a fim de prestar declarações de interesse da segurança nacional. E você foi? Foi toda vez que a gente era chamado, a gente ia e ia sem advogado. Você foi quantas vezes preso? Preso mesmo uma vez só. Acho que a cadeia não vai. E qual foi o motivo? As críticas que ele vinha fazendo, principalmente ao governo Raimundo Padilha, Do cinturão de ferro? o Círculo de Ferro. Círculo de ferro. E eles vieram nos prender aqui dentro do jornal. Mas antes eles tiveram aí uma história muito grande. Tiveram um esquema que era para me eliminar, quando o Roberto Marcelo, comandante da polícia. Se o governador se matasse, o jornalista prenderia o governador. O título da DOPS era Antônio H. Lopes. Não aceitou empastelar o jornal, disse que ele atiria dentro da lei contra o jornal. Aí o governador exonerou o H. Lopes, nomeou em seu lugar o tal Geraldo Gomes. O general secretário de Segurança, que é Paulo Teixeira da Silva, não concordando com a demissão do delegado, sem o conhecimento dele, também pediu demissão, foi aconselhado pelos altos escalões de pedir demissão. Agora estava com um delegado que tinha se aposentado irregularmente, chamado de Alberto Garcia, Alberto qualquer coisa, como secretário de Segurança. Aí eu soube que eu ia ser preso naquele dia. Aí fui à Assembleia, comentei com o Cláudio Moacir. Você quer que eu denuncie na Assembleia? Eu disse, não, deixa acontecer. E meia-noite eles vieram aqui para me prender. Além disso, eu tinha avisado alguns coleguinhas que ficaram aqui para assistir a minha prisão, para resguardar a minha integridade física, né? Aqui tinha uma cortina azul. Aqui eu tinha uma poltrona, e assim da última hora, quando a última hora acabou, eu fiquei passando da última hora da Revolução, acabou na última hora. Aí o Marcos Weiner, irmão do Samuel, que foi o diretor daqui, e ele pediu vender as coisas, fazer dinheiro, né? E eu comprei. Aí no dia que fui preso aqui, eu sabia que ia ser preso, aí vieram os dois delegados da TAP, o Camilo e o Silvio. Aí eu convidei a sentar, né? Você tem que conversar com você. Não, para conversar, tem ninguém aqui, o pessoal vai lá fora. Não, conversa mais reservada, não estou sabendo o que era. Né? Disse, não, aqui não tem ninguém. Eu peguei a cortina, ó, não tem ninguém ouvindo, não tem gravador, não tem nada para falar. Não, tem que ser lá fora, Foi meia-noite, tá? Você tinha chamado os coleguinhas de jornal, o Rogério Coelho Neto, o Carlos Faria Neto, Ivan Costa e outros. O editor meu era o Escala Modesto. Que eles ficassem aqui para me dar proteção, né? Eles não podiam fazer nada, reagir contra a polícia, não reagir, não, só para mostrar que jornalistas tinham visto na hora que um jornalista foi preso. E naquela época não se podia nem dar notícia de que um jornalista foi preso, né? Pelo menos sabia, olha, quem levou foi fulano. Aí eu fui andando com eles, aí quando passei ali pelos coleguinhas, eu falei assim, ó, brincando, né? Chegou lá embaixo, eu disse, bem, agora vocês podem falar. Não, aqui não está claro, vamos lá do outro lado da rua. Cheguei do outro lado da rua, cheguei mais na frente da Marquise, meia-noite, escuro. Ele disse assim, olha, você desculpe, você é nosso amigo, mas você está preso. Eu soltei aquela expressão clássica, seus filhos, isso. Ele me dizia uma coisa que eu sabia de cedo, vocês são muito canalha, estão pensando que eu estou vindo de otário até aqui. Eu sabia que eu não quero é reagir à prisão, eu sei qual é o esquema de vocês. Aí me levaram, atravessando alguns quando lá perto do quartel da Polícia Militar, aqui nas duas esquinas aqui, tinha um ônibus velho, eles tinham escolhido a Rural Willis da DOP. Na hora que eu ia entrando na rua, aquela clássica do brincadeira que ele fazia, né? Você vai ser preso, vamos dar um cigarro para você. Sim, eu estou sem cigarro. Eu olho para ele, dá uma parada aí no lugar e eu vou comprar cigarro. Aí o cara disse, não, você não pode, você é um cara muito conhecido. Você está no bar, vai ver que você está preso. Eu disse, não pode, já que fugiu, não vou não. Então vocês vão lá e vão com um cigarro para mim. Aí eles rodaram comigo pela cidade, que todos os demais delegados, se ouviram pela Niterói, da solidariedade é o general Paulo Teixeira e o Águia Lopes, que tinham sido exonerados. Aí
Aí na hora que eu vou entrar na DOC, estava aquela salva de palmas, né? A hora da despedida do general, todos os delegados despedindo. Um outro fato pitoresco, o Silvio Camilo, o Silvio Lugon, aliás, tinha sido líder estudantil também com a gente. Ele era universitário e eu era secundarista. E ele veio de Santo Antônio Padre, era estudante de Polo, então a gente frequentava a Leiteria Brasil, que era o ponto de contra o Niterói. E muitas vezes ele estava sem dinheiro. Às vezes estava com meu irmão Estessa, pagava o jantar para ele. Ou eu trabalhava no Brasil, o último ano, era carioca, trabalhava 28 horas por dia. Né? Então pagava para ele também. E um dia eu ia passando pela rua Mariana, ele ia saindo de noite do Hospital Santa Marta, prédio antigo Santa Marta, com a criança no colo e a mulher cheia de bolsa. Eu tinha um meu filho, né? Aí eu parei, o filho dele tinha nascido, a mulher estava sendo liberada da maternidade naquela hora, e eu trouxe, não morava ali em frente, o bombeiro, a ruazinha, eu esqueço o nome. E na hora de abrir a porta, né, ele procura a chave e tal, e a mulher cheia de bolsa, ele me dá o garoto. Eu peguei o garoto no colo e entrei. Primeira vez que o filho dele entrou em casa, entrou no meu colo. E na hora que eu cheguei preso na DOC, uma agitação incrível lá, aí eu disse, doutor Silvio, a tua mulher ligou desesperada, teu filho está passando mal. Eu me explico isso. Não permitir publicação em imprensa, divulgação rádio e TV, despacho UPI, interpretando a nomeação de Dom Agnello Rossi para a Curia Romana, como consequência, apoio dito prelado vem dando o governo brasileiro, apontando atitude para tal nomeação como criação de novo clima hostil ao governo brasileiro, virtude de torturas presos políticos. General Walter Pires, que era diretor da Polícia Federal e mais tarde ministro do Exército. No dia do adicional número 5, 13 de dezembro de 68, nós fizemos um artigo daquela época era linotipo, né? Dizendo que a democracia estava em festa e a Câmara Federal tomou a sua decisão. Não permitir que seja cassado o mandato do deputado oposicionista Márcio Moreira Alves. Esse artigo não pôde ser publicado e no dia seguinte nenhum jornal se triculou, nenhum jornal do Rio, de lugar nenhum. Alguns telegramas, como aqui, fica proibida divulgação, tal, qualquer meio de divulgação, imprensa, tá? Noticiário referente a assalto verificado hoje na GB, 2 caminhões de gênero alimentício e posterior distribuição no mesmo da flagelados. General Walter Pires. Fica terminantemente proibido e tal, críticas, sugestões ou análise de sucessão presidencial, aceitando-se apenas a transcrição de discursos parlamentares, sem, entretanto, dar-se cunho sensacionalista no noticiário. 25 de agosto de 72. Fica terminantemente proibido e tal, noticiário, informação, BIP cifrado, libertação hoje, Fly 8. Entrega Gomide aos terroristas brasileiros. Rádio cifrada em 12 de 1 de 71. Tacildo Costa, agente federal. E vai por aí. Curioso, uma vez eles pediram uma planta do jornal. Eu disse que o jornal só tinha uma porta de entrada e de saída, que não tinha como a gente fugir. A planta a gente não tinha. E aqui grandes acontecimentos. Eu me lembro daqui quando veio o cônsul americano, Daniel Strace. Eu estranhei porque que ele viria procurar lá um jornal de Niterói e, como todo diplomata, não revelava exatamente o que queria. Mas, em verdade, depois a gente constatou, é que eles já sabiam da fusão Guanabara-Estado do Rio e os governadores do Estado do Rio e da Guanabara não sabiam. Ele veio sondar como está o quadro político aqui no Estado do Rio. Então, analisava, fez muitas perguntas, como é que era a política e tal. Eles já sabiam. Certa vez, um dos nossos clientes na empresa de assessoria técnica parlamentar chamada Etapa era o deputado Jeremias Fontes. Então nós dávamos assessoria a eles, elaborando projetos, requerimento de informações, principalmente requerimento de informações, que tinham vontade de saber das coisas, e os ministros respondiam naquela época. Né? E ele, ao invés de ir para a Etapa, que eu tinha deixado lá o João Luiz Faria Neto, me substituindo, que ele tinha acabado de comprar a tribuna, que funcionava ali na rua Visconde Rio Branco, 561, onde hoje é o shopping. O Jeremias um dia me procurando e deixou esse bilhete para mim. Não me encontrou, deixou um bilhete no papel da Agência Nacional, que agora estou vendo aqui um discurso do presidente da época, do ditador da época, recebendo título de cidadão, Volta Redondense.
E ele deixou esse bilhete para mim. Aí eu peguei o bilhete e raciocinei. Falei, poxa, a gente está tentando fazer desse cara, o governador do estado, para impedir o acesso de um gorila, de algum militar. Imagine só, 64, o golpe militar, a revolução, seja o nome que se queira dar. 65 eles iam eleger, entre aspas, o governador, eleição indireta, que era a Assembleia que elegia. E a Assembleia já tinham caçado todos os deputados que não interessavam ao sistema, e os que estavam lá iriam eleger democraticamente o governador. Escamotearam por causa do processo e tal. Então, tinha vários militares que eram candidatos, inclusive o secretário de segurança que veio com a Revolução, o coronel Hugo Sacampeiro, que era um homem terrorista mesmo. E nisso elegeram o Jeremias Fontes presidente da Arena. Mas, poxa, Jeremias presidente da Arena, um cara democrata, ele é oriundo do Partido Democrata Cristão, do Evangelho, era um político aqui de São Gonçalo. Havia a convenção da Arena, eram 25 membros, e o nome de Jeremias foi excluído. Aí, passados uns dias, o Jeremias vem e deixa esse bilhete para mim. Aqui, importante. Jeremias, Jordão, soltar para domingo. Soltar para domingo é o seguinte, tem que transformar isso aqui em notícia e mandar para os jornais. Então, vou ler. Se o Brasil exige sacrifício para o seu desenvolvimento, todas as classes e camadas devem ser chamadas a participar. O sacrifício de um só grupo seria desumano, injusto e anticristão. Por que só as classes assalariadas, ou só os funcionários, ou a classe média devem ser chamadas a cooperar? Até o momento, houve um pequeno reajuste nos salários e nos vencimentos. Todavia, assistimos a autorizações de aumentos constantes. Defendemos congelamento de aluguéis, transporte, das unidades escolares e, se possível, dos preços em geral. Vários reajustamentos de aluguéis e do preço dos transportes foram efetuados. Agora basta. Nem os interessados devem pedir, nem os governos podem conceder. Isso aqui, por si só, já era colocar a cabeça no cutelo. Poxa, a gente está tentando fazer o cara governador, para aliviar essa tensão que está vendo, essas perseguições que a gente está sofrendo. Ou solta uma nossa dessa, a última esperança da gente de aliviar esse quadro foi embora. Eu não soltei essa notícia, eu fui censor. Dias depois, eu fui para Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaperuna, e passando de ônibus por Pirapitinga, vi uma manchete de jornal. Paulo Torres, Padilha traidor da pátria. Agora, vamos fazer o Jeremias governador. Aí houve um processo, e cada dia o Jeremias me aparecia lá no jornal com uma lista de nomes que o Castelo Branco indicava para as três partes beligerantes decidirem quem seria o governador do interesse da Revolução. Eram nomes como Prado Kelly, Miguel Couto, Arthur Saer, mas uns eram ligados ao Raimundo Padilha e outros ao Paulo Torres. E os dois estavam brigando. E a gente começou a levantar a ficha de cada um deles. Como jornalista, ó, esse aqui é ligado ao Paulo Torres, esse aqui é ligado ao Padilha. Fomos queimando, até que no último dia do prazo da convenção eles não tinham quem escolher, escolheram o Jeremias Fontes para governador. Graças ao não ter divulgado isso. E realmente o Jeremias foi o mais democrático dos governadores. Talvez alguma das coisas aqui que ele reivindicou, ele não cumpriu como governador, o funcionalismo ele não foi tão agradável para o funcionalismo, né? Não ficou com uma boa imagem, mas foi um governador sério, um dos poucos governadores austeros que nós tivemos no estado do Rio. Não perseguiu ninguém, e muito ao contrário, perseguido pelo próprio regime militar, aí depois proteger algumas pessoas ditas de esquerda, subversivas, né? É um grande jornal, mas é um jornal que mantém uma independência e a fidelidade ao leitor. Pois. Nós implantamos o FICET em 1974. Depois de 3 ou 4 anos de processo de importação, nós tivemos alguns problemas. Por exemplo,
para importar a máquina era exigido um atestado de teologia. Eu tinha sido preso há pouco tempo pela DOPS. Como é que você resolveu isso? Eu fui à DOPS no Rio, né? E o delegado lá que me atendeu disse, mas o que é um atestado de teologia? Um delegado novo. Eu quero ver, esse homem é muito manjado. Aí ia passando um funcionário no fim do corredor e disse assim, fulano, traz aí a ficha do Jordão Amora. Sérgio, demora um minutinho. Aí ele disse, está vendo que o senhor é manjado? O seu nome é de fácil percepção. Aí trouxe a ficha, ó, tem aqui muita sacadinha, a gente sabe disso, né? Tem informes, informação, informe um dos dois. Aquilo que você leva para a polícia dedurando o cara e outros são apurados, eles apuram e constatam que é verdade. Aí eu me defendi, eu postava lá, então isso é verdade, é verdade. E outro fui desmentindo, não, isso não é verdade. Para dizer que eu fui a Brasília fundar a Associação Nacional de Jornais. Eu não tinha ido a Brasília ainda. E além de uma Associação Nacional de Jornais, era um dos grandes jornais, era o Estado de São Paulo, era o Globo. Não podia estar envolvido nisso. Eu falei assim, olha, nós vamos examinar. Aí uma coisa, eles tinham guardado um folheto em que eu com 16 anos anunciava que ia lançar o meu primeiro jornal, Folha Juvenil. Como tinha um trecho que falava assim, você sabe que o petróleo estava grifado. E aquilo já fazia parte da minha ficha. Quer dizer, eu já era marcado, talvez porque meu pai foi comunista, talvez por isso, e como eu comecei a participar do movimento estudantil também naquela época. E ele disse para mim assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou aceitar o teu pedido. Agora se vou te atender, eu não sei. Aí pegamos o protocolo, demos entrada, como no Brasil você dá um jeitinho em tudo. Então os órgãos que pediam o atestado de ideologia concordaram com um simples protocolo. E foi andando aí a gente conseguiu importar. Naquela época, sendo oficiante era uma novidade, você não tinha mão de obra especializada. Então, a gente se valeu de uma das coisas boas que também tem nesse país, que é o Senai. Podemos fazer outras restrições da maneira como é administrado, etc. Mas que preparou a mão de obra para nós. Então, tínhamos que fazer cursinhos, para fazer um curso com 30 pessoas, duas terminavam o curso e se interessavam e tal. E foi uma dificuldade muito grande, porque inclusive não tínhamos capital, então não botamos tudo de uma vez só. Aí continuamos fazendo offset com linotipo. A maioria das pessoas não sabe. Alguns dizem, você é o maior jornalista de Niterói? Eu digo, não, do mundo. Aí quando você diz que eu sou do mundo, eu digo, não, eu sou do universo. Porque eu fui o editor do primeiro agência de notícias espaciais, Astronews. Depois aqui no expediente, editor responsável, Jordão Amora, editor executivo, Gilberto Sgarbi, que está me entrevistando, que era quem produzia esse material, e que antes ele começou fazendo uma coluna aqui no jornal, esse aqui que eu guardei com muito carinho, está aqui, não foi isso que vim buscar aqui agora, né? Mas está aqui de 26 de agosto de 1991. Essa foi a primeira edição do F7, 14 e 15 de março de 76. Foi o dia da fusão. Então, comemorando um ano de fusão. Vestido também de chumbo. E esse aqui feito a caneta, à mão. Já tinha a página do Luiz Antônio Pimentel, Arte Fluminense. E aí, analisar os erros da fusão, a tabela do funcionalismo. Aqui era feito em máquina elétrica. Eu me lembro, uma IBM. Isso em letra 7. Esses títulos esses títulos aqui eram chumbinhos. É uma letra C. É alto relevo. Isso aqui que imprimia. Ele passava um rolo de tinta e imprimia. Então nós tiramos uma prova, e como o nosso tipo já estava um gasto, porque não queria reformar, comprar mais tipo, aí a gente retocava com caneta. Na primeira edição nós já adotamos a cor. Foi um caderno da Mesbla. Isso aqui está tentando fazer um esboço histórico do
fases. Isso seria o quê? Seria um livro? Um livreto, né? Porque a história da tribuna se confunde muito com a história do Estado do Rio, porque a gente influenciou muito na história do Estado do Rio, por exemplo. Até esse episódio aí da escolha do governador da Revolução e a queda do general secretário de Segurança e diretor da DOPS por causa da minha prisão. Desde a Revolução a gente elevou e derrubou. O primeiro dia de censura, me lembro bem, veio um coronel Machado, lá da Força Copacabana, e foi para a DOPS. Então exigia que a gente levasse as páginas do jornal, cada página, para examinar. A página era toda de chumbo. Então ele pegava uma folha de papel, pegava uma escova desse tamanho, jogava um pouquinho d'água em cima do papel, passava a tinta primeiro nos tipos, né? Que tudo era chumbo. E a gente batia, pá, aí tirava uma cópia. Chamava-se cópia de prelo. Então ele levava a página para o coronel, diretor da DOPS, examinar. Não, isso pode, isso não pode e tal. Mas nesse dia nós fomos para lá com, vamos chamar, aqui só tinha 2 diários, né, o Fluminense e a Tribuna. Foi o Alberto Torres e o Efraim Amora, meu irmão, que era diretor do Fluminense. Fiquei até um pouco com o Alberto Torres, que ele, na hora disse, olha, Jordão, o coronel está dizendo que agora as coisas são muito duras, você tenha cuidado. Está me caguetando, né? Até uma passada. Estou aqui dentro da daqui a pouco o coronel vai deixar nem eu sair daqui. Aí, aos poucos, nós fomos dobrando o coronel e ele passou a fazer a censura aqui, já foi melhor. Porque a gente levar página por página, o jornal vai produzindo ao longo do tempo, toda hora tem que tomar uma bênção ao coronel. E tira a matéria, põe matéria, e era um transtorno incrível para a gente, para reproduzir cada página. Né? Depois passou a censura, passou para a Polícia Federal. Eles fizeram uma reunião com a gente, disseram, olha, é difícil a gente dizer que o general Carlos Alberto Cabral Ribeiro, que foi presidente do Supremo Superior Tribunal Militar, é difícil a gente dizer que o jornal pode publicar ou não pode, vocês são muito inteligentes, vocês sabem desviar o caminho, né? Ou ele precisa, um momento difícil, que o país está vivendo, os senhores exerçam a autocensura. Jogou uma banana mais difícil ainda para a gente. Eu, diretor de jornal, censurar o meu repórter, ou então eu me censurar. Não dava certo, aí eles passaram a noticiar determinadas coisas. Diziam para nós, se você publicar coisas que ofensivas à Revolução, que a Revolução não gosta, o seu jornal vai fechado. Então você vai ter que ter cautela. Aí vinha a Polícia Federal, aí passaram também a Polícia Federal. Eu passava a usar aqueles telegramas que eu li antes, né, dizendo, pode publicar isso, não pode publicar aquilo. E algumas coisas até a gente nem sabia que tinha acontecido. Então, às vezes, através da censura, eles informavam de um fato que a gente precisava apurar. Como é que se conseguia vender jornal sem ter realmente notícia? Não, a notícia vai existir sempre. O mais fechado sem o regime, né, mesmo até para os povos mais incultos, a notícia existe. A notícia, o que é a notícia? É a vida, é o que você faz, é o que está acontecendo, você, a sociedade. Mesmo você no cárcere, você está fazendo alguma coisa. Você só não podia falar de política. As coisas que ferissem a maneira que estavam conduzindo o governo, a repressão, como estavam praticando a repressão. Mas você ainda podia falar um pouquinho sobre defender alguma categoria, para defender um aumento salarial, embora os sindicatos também estivessem praticamente fechados, né? E o nome sindicato era um palavrão para o regime militar. Mas você tinha os fatos políticos, você tinha o esporte, você tinha a culinária. Então, é um dos recursos que se usava e que, principalmente no momento de censura, você tirava uma notícia que não podia dar e botava uma receita culinária. Isso foi no estado de São Paulo, vários jornais, isso é antológico, né? E toda censura é uma maneira de você dizer ao leitor que o seu jornal está censurado. O Correio da Manhã foi um que quis bater de frente, botava a página em branco. Teve uma fase que, é censurado, tá bom, então eu vou tirar e deixar em branco. Mas os censores passaram a exigir, a Tribuna da Imprensa também fez isso,
exigir, considerar aquilo como ofensa. Então passaram a exigir que o jornal saísse em branco era apreendido. Então isso passou a dar, por exemplo, no dia 13 de dezembro de 68, olha o cara da Doppler, aquele terrível comissário Azeredo, e que não podia publicar aquele editorial, por exemplo, que nós estávamos fazendo, festejando a decisão do Congresso Nacional de não caçar o mandato do Márcio Moreira Alves, né? E aí que veio o ato adicional número 5. E nesse mesmo dia, então a gente pensou em que a censura saía daqui e a gente ia pegar e aquele editorial que estava guardado, escondido, a gente iria publicar. Mas não, eles vieram de volta e pior, quando eu vi que não havia condições mesmo da gente burlar a censura, nem dissimulando qualquer coisa, eu resolvi o seguinte, nós estávamos imprimindo um jornal, imprimia também jornal em terceiro. Estava imprimindo um jornal para um sujeito que trabalhava na Marinha e lidava com os fornecedores da Marinha. Ele fazia um jornal para a Marinha. Era o dia do marinheiro. Então a gente aproveitou, olhamos para olha, temos uma saída. Fazer o jornal todo ele com as notícias da Marinha. Viva a Marinha e daí para frente, né? Aí o leitor vai sentir que o jornal mudou todas as características, até a forma de apresentação gráfica, e vai ver que houve alguma coisa. Aí partiu com as barcas 4 horas da manhã para distribuir o jornal. Chegou lá, estava novamente com o comissário Azeredo, aprendendo tudo que é jornal, inclusive até o Jornal do Esporte. Nem o Globo, o Jornal do Esporte podia circular. Aí disse, olha, aí prendendo o jornaleiro, disse, olha, o meu jornal você não pode aprender não. Não tem nada contra a Revolução aqui, ó. Ao contrário, eu estou exaltando a Marinha. O senhor é contra a Marinha? Aí ele deixou o jornal circular. Foi o único jornal que circulou. Nosso presidente, Fernando Henrique Cardoso, esquerdista, né? Eu preferi o Castelo Branco como presidente hoje. E por quê? Pelo menos o Castelo Branco era nacionalista e tentou, durante o primeiro ano do governo dele, ainda manter um estado de respeito à democracia. No primeiro ano dele, eu me lembro que eu, conversando com o pessoal de esquerda, disse, olha, estão experimentando o Castelo Branco, um dia nós vamos ter saudade dele. E hoje o Fernando Henrique é mais entreguista, está mais contra os interesses nacionais do que qualquer regime militar. As fronteiras estão aí, se não são mais fronteiras de países, se não são mais de regime, são de comunidades econômicas, a europeia, a canadense americana, o Mercosul e tantos outros, que visam apenas o interesse, manter os privilégios dos grandes grupos. E hoje, todo o processo de comunicação no mundo está dominado por um jogo de interesse em que o grande professor foi o Goebbels, não sei falar alemão, ele foi o ministro da propaganda do partido nazista, né? E conseguiu fazer do Hitler o globalizador daquela época, um povo culto como o alemão, um povo culto como o europeu, ser conduzido por um insano como foi o Hitler, em função do domínio dos meios de comunicação, dos recursos nascentes do mar. E hoje nós somos escravizados conscientes. Hoje não temos grilhões nas mãos nem nos pés. Temos na nossa cabeça porque a nossa opinião própria é aquela que principalmente a TV Globo nos ensina a pensar. Nós formamos opinião naquilo em que eu não culpo só a TV Globo. O monopólio da comunicação diz o Brasil. Eu costumo dizer que hoje você não precisa de ler mais de um jornal, ver mais de um canal de televisão. Basta ver um. Todas as notícias são iguais. A exceção das variedades e tal. Qual jornal coloca realmente em questão os grandes problemas econômicos nacionais? O problema da privatização, das privatizações, que vai lembrar o que foi na mão da iniciativa privada, o que foi, por exemplo, a Companhia Brasileira de Energia Elétrica em Niterói, que o racionamento chegou a 13 horas, está aqui na minha coleção do jornal, os avisos, onde ia haver corte. A CTB, né, que você falar para Maricá era PS1,
Você tinha que usar a telefonista e o mensageiro levar recado. O brasileiro sempre foi capaz, e isso principalmente a partir da construção da siderúrgica de Volta Redonda, né? Que foi a grande alavancada do desenvolvimento brasileiro. Os técnicos vieram e de repente os brasileiros estavam ensinando os técnicos, estavam criando. E quando eu botei offset aqui no jornal, eu disse para um dos fornecedores, assim, olha, brevemente esses rapazinhos aqui que nunca viram falar offset, estão começando agora, daqui a pouco estarão inovando e desenvolvendo tecnologia que vão ser absorvida e que talvez seja registrada lá fora como patente de algum grupo internacional. Foi o problema dos irmãos Orais na aviação, não foi o problema da máquina de escrever, foi um padre brasileiro, inventor, e tantas outras patentes nossas que estão registradas lá, e as leis de patente americana, por exemplo, briga com unhas e dentes. E a gente vai sentindo esse país se diluir, escravizado. A gente vê o comércio hoje está liquidado, a indústria está liquidada, aqui na Ponta da Areia acabaram com a indústria naval, acabaram com a cabotagem brasileira. E estão aniquilando com tudo, e tudo nós dependendo do estrangeiro. Quer dizer, o Brasil, na expressão do ex-presidente da Associação Brasileira de Jornais, dizia o seguinte, que nós não somos quintal de despejo de tecnologia superada nos Estados Unidos e na Europa. Então, estamos sem condições de concorrer. E no mundo moderno, e alguns querendo assumir poder econômico, poder político, poder social, para usufruir em seu próprio benefício em detrimento da coletividade. E quando o mundo voltar a pensar que todos nós temos a mão para construir irmãmente, aí nós estaremos no paraíso. E eu acho que não perde a graça da vida, porque na vida você tem muita coisa para construir, muita coisa para você criar. E é muito mais agradável você criar com amor do que você lutar pela vida, pela morte, por um espaço de terra, por um pedaço de pão. Eu acho que as pessoas, o homem nasceu para dividir experiências, dividir a força de trabalho. Na minha visão, né? Daqui para cima, quando à medida que cresce o poder, quanto mais você comanda, é uma deturpação do homem, né? Do uso do seu poder. Ele se sente um poderoso demais e talvez se iguale a Deus e perde a noção do que é a vida em si. Né? Eu sei lá, eu acho que isso, quem poderia definir melhor aí seriam os filósofos, os religiosos, os cientistas políticos, né? Talvez até me ouvindo dizer isso, tem muitos reparos a fazer. Mas eu creio que, em essência, é isso. Eu acho que quando a gente comanda, a gente deve comandar olhando bem coletivo e não bem individual. Manter um jornal de grande porte em que você possa abordar os grandes programas brasileiros se comunicando com as grandes massas. Hoje os grandes anunciantes são todos presos, ou são multinacionais, ou estão altamente vinculados a ela, ou os governantes que já estão comprometidos com interesses internacionais. Então você não forma hoje, está precisando de novos heróis para proclamar a independência do Brasil. Que no dia que for privatizada a Vale do Rio Doce e a Petrobras, a gente pode declarar solenemente o dia da colonização do Brasil. E cancele-se os festejos de 7 de setembro, porque independência nós não temos mais. Nem econômica. Eu sei contar essas histórias. E tinha uma história para contar daquele guarda-roupa que eu não vou contar agora não.